Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Striker Teorias Insanas e hoje eu vou trazer uma nova teoria que é e se eu fosse para Power Rangers Samurais. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscrever no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Então bora pro vídeo. A nossa história começaria quando eu morri de velhice. Eu estaria em um lugar branco, então eu veria um ser envolvido por uma forte luz e ele diria que era Deus e ele diria que eu fiz muitas coisas boas, mas também fiz muitas coisas ruins, por isso eu não ia pro céu, mas também não poderia ir pro outro lugar. Mas ele disse que eu posso ter uma segunda chance em um mundo de minha escolha. Eu agradeceria e diria que queria ir para o mundo de Power Rangers Samurai. Meu primeiro desejo é que eu fosse irmão do Jaden. Meu segundo desejo é que eu seja um prodígio. Meu terceiro desejo é que eu tivesse o elemento das sombras. Meu quarto desejo é ter muita sorte. E meu último desejo seria que eu tivesse todos os Akis. E então Deus falaria que iria me enviar. Eu veria uma luz branca, eu acordaria e veria que estava no corpo de um bebê e eu veria um outro bebê do meu lado e eu pensaria que era o Jaden. Então com um ano eu aprenderia a andar e falar, o que deixaria todos impressionados e eles pensariam que eu era um prodígio. E então com 2 anos eu começaria meu treinamento e como eu seria um prodígio eu aprenderia super rápido, o que surpreenderia eles, e eu também seria amigo do Antonio até o dia do ataque do mestre Chandra. Eu estaria com meu irmão, mas quando eu baixei a guarda um dos capangas de Chandra me pegaria, então eu estaria longe deles. Eu derrotei o monstro e eu sairia de lá e todos acharam que eu tinha morrido. Eu sairia em uma jornada e treinaria até que um dia eu estava treinando e eu veria um monstro todo branco com uma parte de cima de uma caveira vermelha e com algumas partes vermelhas e eu diria em meus pensamentos que era Decker. E eu pisaria em um galho dele e ouviria e ele diria quem estava aí. Eu apareceria aí só pra falar. A aparência é do Tsukasa Kado ou Kamen Rider Decade. Voltando, Decker perguntaria o que uma criança estaria fazendo ali. Eu diria o que aconteceu e eu perguntaria se ele poderia me treinar. Ele diria que iria me treinar e ele diria que sim. Então se passariam alguns anos e eu estaria 10x mais forte que o Jaden no modo Shogun. E então Decker falaria que ele já me ensinou tudo que ele sabe. Então eu e ele nos separaríamos. Eu havia criado discos de força do meu elemento. Para quem não sabe, os discos de força são discos que contêm o poder dos elementos e alguns têm Zords. Voltando, eu entraria em uma caverna e veria alguma coisa no fundo e quando vi fiquei muito surpreso ao ver 3 estátuas, uma estátua de cobra e uma estátua de lobo e uma estátua de crocodilo, e eu veria uma escritura escrito somente aqueles com coração puro e bondoso poderão ter acesso ao legendário poder das sombras. Eu veria 2 espadas presas em uma rocha. Eu iria até as espadas e tiraria elas da pedra. Aconteceria um terremoto e quando eu vi as estátuas haviam virado Zords. O lobo havia virado um lobo preto com partes roxas e olhos vermelhos. O crocodilo estava como o Zord Ranger prata de Force e a cobra era roxa com partes pretas e olhos verdes. E então os Zords brilhariam e virariam discos de força e eles viriam até mim. Eu pegaria eles. Eu veria uma imagem de um guerreiro com uma armadura preta e com as mesmas espadas que eu estava segurando e ele diria que eu era o novo Ranger Negro e que eu deveria salvar o mundo. Eu ficaria surpreso e ele sumiria. Então eu diria que não vou decepcionar ele. Então eu começaria a treinar muito mais pesado e eu estaria 15x mais forte que o Jaden no modo Shogun. E se passariam alguns anos eu estaria no primeiro episódio e eu diria que finalmente era hora do show e seria tudo como no original até que os monstros atacariam. É só pra avisar que eu derrotei muitos dos servos de Chandra. Então eles enviaram mais monstros que no original e os Rangers teriam mais dificuldade. Até o Jaden teria dificuldade até que os monstros quase estavam derrotando os Rangers. Então um raio negro estava passando e derrotando os Miniona de Chandra. Então os Rangers ficariam confusos e então eu pararia e os Rangers veriam um cara com uma armadura negra e 2 espadas. A armadura tá na tela e as espadas são iguais às espadas dos Rangers no modo Super Samurai. Voltando, o monstro diria não é possível essas espadas e essa armadura. Eu achei que você fosse só um mito lendário Ranger Negro. Os Rangers falariam Ranger Negro. Eu falaria que estava aqui para ajudar e então eu pegaria um disco de força verde e colocaria na parte da caixa preta e a minha espada é só para avisar que o meu disco verde é do crocodilo, ou seja, elemento água, do lobo sombra e da cobra veneno. Voltando, eu atacaria o monstro líder e daria um corte no braço dele e o braço dele começaria a secar e ele diria isso é impossível, meu braço está secando, e eu diria que meu ataque de água é tão puro que com um corte ele tira todas as impurezas do rio Sans ou de quem eu cortei. Então eu continuaria cortando o corpo do monstro e ele estava tão seco que não conseguia nem se mexer e só estaria sobrando a cabeça. Eu diria que estava na hora dele pagar. Então eu colocaria minha espada na minha frente e diria corte da onda purificadora. Desculpa se o nome é horrível, se não gostaram deixe sugestões de nomes nos comentários. Então eu cortaria o monstro em uma forma diagonal e ele seria
seria destruído e eu diria alvo eliminado. Os Rangers agradeceriam, mas o Jaden diria que ainda não acabou, então seria tudo como no original, com os Rangers derrotando com o Megazord. Os Rangers iriam me agradecer, mas eu já teria ido embora e eles voltariam para a base. Eles diriam as mesmas coisas que no original, mas eles estariam se perguntando quem eu era e eles perguntariam pro Sensei G se ele já ouviu falar de um Ranger negro e de um disco de força que pode purificar o Rio Sanzo. E o Sensei pegaria um livro e ele diria que o Ranger negro foi um Ranger muito poderoso que salva as pessoas. Ele era o maior samurai que já existiu e ele diria que o Ranger negro tinha 3 Zords superpoderosos, que eram o Zord Lobo, Zord Cobra e finalmente o Zord Crocodilo, cada um com seus Zords tinha um poder especial, qual o Zord Cobra tinha um poder de veneno mortal que poderia matar qualquer um. O Zord Crocodilo podia purificar qualquer coisa e o Zord Lobo aumentava os sentidos de quem usa seu disco. Então tudo seria como no original. Mas galera, essa foi a teoria. Espero que tenham gostado do vídeo e se inscrever no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Então se gostou, deixa o like para a série continuar.